Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui ao vivo para a gente poder continuar nosso workshop de genética forense. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de ontem. Né? Hoje a gente vai ver muito conteúdo. Vamos falar das principais técnicas utilizadas aí na área de genética forense. Vamos falar um pouquinho de uma inovação da legislação que trata da cadeia de custódia. Então, obrigado aí todo mundo que está nos assistindo ao vivo. Vamos chegar aí a 200 pessoas. Lembrem aí de compartilhar nossa live aí com os colegas, né? Claro que, como a gente comentou, alguns não vão poder estar assistindo ao vivo, né? E quem não puder assistir ao vivo, a gente está disponibilizando o reprise lá nos grupos do WhatsApp, então não saiam lá dos grupos, que é onde a gente coloca as informações, onde a gente coloca os links para vocês de material que a gente está disponibilizando, inclusive, né? Os slides, espero que vocês tenham conseguido aí os slides da aula anterior. Então, quando você clica lá no link do replay, tem lá o link para você baixar os slides e da aula de hoje igualmente, né? Então, assim que a gente terminar a nossa aula ao vivo, né? A gente vai disponibilizar a aula gravada, o replay, e automaticamente vocês também vão conseguir os slides da aula, beleza? O mesmo esquema de ontem, né? Daqui a pouco, durante a aula, eu vou passar a lista de presença aí para aqueles que estão assistindo ao vivo, né? E aí vocês já entrem lá, assinem a lista para, né, garantir aí o certificado de vocês. E aqueles que estão nos assistindo o reprise, né? Também vai ter lá o link para assinar a lista de chamada. Tem uma palavra-chave que nós falamos aqui durante a nossa aula, você tem que preencher a palavra-chave e aí vocês já registram a presença de vocês, beleza? Mais tarde aí eu falo a palavra-chave, né? Muito cedo aí para a palavra-chave ainda. Hoje eu vou falar mais ou menos no meio da aula, né? Ontem eu falei um pouquinho no final da aula, hoje eu acho que eu vou falar no meio da aula e assim a gente continua, beleza? Já batemos aí 245, quase 250 pessoas ao vivo, né? E vamos lá, vamos continuar aí a nossa jornada, né? Lembra que a gente tinha uma tarefa para hoje, né? Falei para vocês estudarem aí ou pesquisarem o conceito de STR. Isso vai ser importante para a nossa aula de hoje, mas antes disso a gente vai falar de uma questão igualmente importante, que é a cadeia de custódia. Tanto é que hoje a nossa aula 2 se chama Cadeia de Custódia e as principais técnicas empregadas, né? Então, ontem nós contextualizamos o nosso workshop, como seria o nosso workshop, né? Esses 4 dias aí de imersão dentro da genética forense. A gente falou bastante da história da genética forense, ou seja, como tudo isso começou, as primeiras técnicas, como foram desenvolvidas, né? Falamos aí de importantes pesquisadores que contribuíram para o avanço da genética em si e da genética forense também, né? Então, desde Mendel, Watson, Crick e Rosalind Franklin na descoberta do DNA. Depois falamos um pouquinho do Alec Jeffrey, né? Com o estudo que ele desenvolveu dos VNTRs, utilizando a técnica do RFLP para a identificação humana, ou seja, a primeira vez que nós conseguimos identificar alguém usando a ferramenta do DNA. E a gente vai dar continuidade hoje aí falando das inovações, tanto da questão legislativa quanto da questão das técnicas que nós utilizamos hoje em genética forense, né? Então, hoje, basicamente, é um dos temas mais importantes do nosso workshop, que é conhecer efetivamente, né? Claro que a gente não vai conseguir aqui em 1 hora e meia, aprofundar muito a técnica, mas eu quero que vocês tenham uma noção de como a técnica que nós utilizamos hoje para a identificação humana, ela é realizada, né? Qual que é o princípio do método
efetivamente, beleza? Então, vamos ver se a gente chega aí nas 300 pessoas online, ao vivo, para a gente começar nosso bate-papo, né? Boa noite a todo mundo aí que está entrando, que está interagindo no site. Igualmente, como ontem, pessoal, às vezes eu não consigo aqui me concentrar, né, na aula e eu verificar ali as perguntas que estão acontecendo no chat, tá? Então, a gente vai deixar um momento lá para o final, lembra, igual ontem, que eu selecionei algumas perguntas ali para eu conseguir responder vocês, tá? Mas fiquem à vontade, podem interagir aí entre vocês, né? Tirarem as dúvidas entre vocês, né? Mas as dúvidas, para mim especificamente, eu vou tirar lá no final da nossa aula de hoje, beleza? Um golinho de água, então, e vamos para continuar o nosso workshop. Vai ter muito conteúdo hoje, muito conteúdo bacana, né? Vou encher vocês de informação. Então, papel e caneta na mão aí, a gente tem muita coisa para aprender hoje. Vamos começar, pessoal, falando de uma questão muito importante, que é a questão do local de crime. Né? O nosso workshop é de genética forense, né? Nós falamos, inclusive, ontem muito da questão da perícia, né? Como vocês acabaram se interessando pela perícia, mas o foco do nosso evento é trabalhar genética forense. Claro que eu já tenho intenção, né, de fazer outros eventos para falar só de local de crime, ou eventos para falar de medicina legal, que eu já fiz, né? A gente já teve uma aula online gratuita de medicina legal, inclusive vocês podem encontrar essa aula lá no YouTube, se vocês entrarem no YouTube, se vocês virem lá no canal do YouTube, tem uma aula de medicina legal, né? Então a gente já fez eventos em outros temas da perícia, né? Mas o foco hoje desse nosso evento, do workshop, é falar de genética forense. Mas não tem como a gente falar de genética forense sem falar um pouquinho de local de crime. Por quê? Porque as amostras que nós coletamos, né, e encaminhamos para o laboratório, ou seja, as amostras que os peritos analisam no laboratório, elas têm origem no local de crime, né? Então, ou seja, elas nascem lá no local de crime. É o perito do local de crime que coleta essas amostras e consegue encaminhá-las para o laboratório. Eu só vou fazer um parênteses aqui, pessoal, que é o seguinte: eu coloquei aí local de crime, que vocês estão vendo, aliás, vocês estão vendo aqui, né? Aqui na tela, né? Mas essas amostras elas podem vir do local de crime, mas como a gente vai ver num próximo slide, elas também podem vir na vítima, elas podem estar presentes na vítima, ou seja, o autor, o agressor, no caso, por exemplo, de um crime sexual, pode deixar o vestígio na própria vítima, não necessariamente no local de crime, né? Então, principalmente em casos de violência sexual, é comum eu encontrar o vestígio biológico, né? Por exemplo, um sêmen na vítima, não necessariamente no local de crime. Então, a amostra que vai para o laboratório de DNA, ela pode estar presente no local de crime ou ela pode estar presente na vítima, em um ou em outro, tá? Vamos falar primeiramente da questão do local de crime, né? Eu comentei com vocês, né? Já atuei tanto no laboratório quanto no local de crime. E quando a gente trabalha no local de crime, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a saber se esse local de crime foi adequadamente preservado. A gente tem que, hoje, tomar um cuidado maior e se atentar muito mais com a questão da preservação do local de crime, né? Por isso que eu coloquei esse slide, veja, preservar o local de crime é ajudar no cumprimento da lei, é fazer com que a lei seja efetivamente cumprida, né? Por quê? Porque toda vez que o local de crime ele é alterado, né, você pode ter um prejuízo muito grande para a investigação. Essa alteração do local de crime, ela pode levar ao quê? Ela pode levar à destruição, eventualmente, de um vestígio biológico, e isso pode inviabilizar a identificação do autor de um crime, né?
inviabilizando a identificação de um autor de crime, o que a gente vai ter como consequência? A impunidade, né? Ou seja, você não vai conseguir adequadamente identificar uma pessoa que cometeu um crime, e a consequência disso é o quê? É a impunidade. E eu sempre digo que a impunidade é uma das maiores causas da nossa criminalidade, né? O Brasil é um país violento porque é um país muito impune. Muitos crimes acontecem e a gente não consegue identificar adequadamente quem é o autor desse crime, quem cometeu efetivamente esse crime. E justamente é aí que a genética forense ganha uma importância. Por quê? Porque ela é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem a fim de identificar a autoria. Mas para que isso tenha êxito, para que o exame de DNA tenha efetividade e tenha êxito, é fundamental que a lei seja cumprida, ou seja, que o local de crime seja preservado, né? No Brasil, a gente tem uma cultura de achar que local de crime é evento. Não sei se vocês já viram, né? Quando tem um local de crime, o pessoal aglomera, forma aquela multidão, né? Chama vizinho, família, cachorro, papagaio, periquito, chama todo mundo, né? Sendo que a presença de um terceiro no local de crime só pode atrapalhar, né? Ela não tem nada para ajudar ali. Então, não tem por que uma pessoa estar em um local de crime, né? A presença dela nada contribui para ajudar, né? Ela só pode efetivamente atrapalhar. E como ela pode atrapalhar? Porque qualquer pessoa potencialmente pode destruir um vestígio, né? Então, nós temos que acabar com essa cultura que nós temos aqui no Brasil de achar que local de crime é um evento, porque não é. Né? O local de crime ele precisa ser respeitado, ele precisa ser preservado, né? E nada pode ser alterado. E a lei ela define isso, né? Nós vamos estudar um pouquinho, né, como houve uma inovação na nossa legislação para garantir a credibilidade e a idoneidade dos nossos vestígios, né? Ou seja, nós precisamos garantir que os vestígios eles sejam preservados e para isso nós tivemos uma alteração legislativa muito importante, tá? Voltando a falar um pouquinho da questão do local de crime, né? O que nós temos? O local de crime é onde os peritos vão coletar esses vestígios, ou seja, existe uma técnica, existe uma série de regras que precisam ser seguidas justamente para quê? Para localizar esses vestígios. E quais são esses vestígios? Ó, eu coloquei aqui um slide para vocês que traz uma lista de exemplos de vestígios que podem ser localizados, que podem ser encontrados em um local de crime. Esse rol aí de vestígios, ele não é um rol taxativo, né? Ou seja, não existem só esses tipos de vestígios. Existem vários outros, são só alguns exemplos, né? Então eu posso ter medicamentos, posso ter drogas, posso ter explosivos, fibras, impressões. No caso de impressão, pode ser uma impressão digital, pode ser uma pegada, pode ser uma marca de pneu, uma marca de arrasto, né? Posso encontrar armas, posso encontrar munições, projéteis, estojos, né? Posso encontrar vestígios como solos, minerais, vegetais, plantas até podem ser vestígios. E aí eu coloquei em vermelho aí alguns vestígios que são considerados vestígios biológicos, né? É nos vestígios biológicos que a genética forense tem o seu maior interesse, né? Por quê? Porque através desses vestígios biológicos é possível, através de um exame que nós vamos estudar hoje, né, verificar se há uma correspondência, ou seja, se existe compatibilidade entre a amostra que é encontrada no local de crime e, eventualmente, um suspeito, né? Ou seja, eu faço um exame que vai confrontar, né, a amostra que é encontrada em local de crime com a amostra que a gente chama de uma amostra referência, né? A amostra que está lá no local de crime, o vestígio, nós chamamos peritos, né? Nós chamamos isso de uma amostra questionada.
que é uma amostra questionada? É uma amostra que eu não sei a origem, eu não sei de quem essa amostra é, né? E eu sempre vou tentar comparar essa amostra questionada com uma amostra referência, uma amostra cuja origem, a procedência, eu sei. E de quem é essa amostra referência? Geralmente é a amostra de um suspeito, né? Então, essas amostras, esse exemplo de amostras biológicas que está aí em vermelho no slide, né? Pelo, sangue, sêmen, urina, né? Órgão, ou seja, são todos vestígios biológicos que têm potencial para que eu consiga realizar um exame de confronto genético entre a amostra questionada e a amostra referência, né? Mas além dos vestígios biológicos, nós temos vários outros tipos de vestígios, né? Que podem ser físicos, que podem ser químicos, né? Nós temos a possibilidade hoje, por exemplo, de análise de equipamentos eletrônicos, né? Os celulares hoje são um dos vestígios que tem um maior número de informação, tem muita informação em um celular, por exemplo, e ele é um vestígio importante. Então, o objetivo do perito lá no local de crime é o quê? É tentar localizar esses vestígios, encontrar esses vestígios e, através da identificação desses vestígios, conseguir coletar esses vestígios para que eles sejam adequadamente encaminhados para os respectivos setores que vão analisar, né? Então, por exemplo, um medicamento, uma droga vai ser encaminhado para o laboratório de química, um explosivo também, né? Uma impressão, por exemplo, uma impressão digital vai ser encaminhada para o setor de papiloscopia, né? Uma arma, uma munição vai ser encaminhada para o setor de balística, né? Nós já comentamos, então, pelo, sangue, sêmen, saliva, urina, restos mortais, né, órgãos, vão ser encaminhados para o laboratório de DNA, que é o nosso foco, que é nosso objetivo, né? E os celulares, por exemplo, vão ser encaminhados para o setor de computação, né? Então, cada tipo de vestígio vai ter uma destinação específica, né? O nosso foco é em qual tipo de vestígio? O vestígio biológico, né? Esse vestígio biológico, ele pode estar, como eu disse para vocês, lembra? No local de crime, ou o vestígio biológico pode estar também na vítima, né? E aí tem uma diferença importante, pessoal. Eu quero que vocês se atentem a essa informação. Se o vestígio biológico estiver no local de crime, quem faz a coleta desse vestígio biológico é o perito criminal. O perito criminal que atua lá no local de crime. Já se o vestígio biológico estiver na vítima, e essa vítima ela pode estar viva ou a vítima pode estar morta, ou seja, ser um cadáver, ou seja, o vestígio ele pode estar na vítima viva ou no cadáver. Se ele estiver na vítima viva ou no cadáver, quem faz essa coleta não é o perito criminal, e sim o médico legista. Então, é o médico legista, né, que vai coletar tanto de pessoas vivas quanto de cadáveres, tá? Tanto de pessoas vivas quanto de cadáveres. Então, na coluna aí, onde está escrito vítima, né, entendam que pode ser uma vítima viva ou pode ser um cadáver, né? E quem faz a coleta na vítima viva ou no cadáver? O médico legista, tá? Se a amostra estiver em um corpo, seja ele uma pessoa viva ou um cadáver, a coleta tem que ser feita pelo médico legista, beleza? Compreenderam essa diferença, né? Então, as amostras vão ser encaminhadas para o laboratório de DNA, elas são procedentes do IML, se ela for coletada pelo médico legista, ou do local de crime, se ela for coletada pelo perito criminal, tá? Então, o perito criminal lá no seu local de crime, eu vou mostrar algumas imagens para vocês de exemplos de vestígios que podem ser coletados, tanto no local de crime quanto na vítima, né? Aqui eu coloquei, né, exemplos de vestígios que podem ser encontrados nas duas situações, né? Então, no local de crime, eu posso encontrar pelo, cabelo, sêmen, sangue, saliva, unha, urinas, fezes, restos de cadáveres, material fetal, ou seja, material de aborto,
pedaço de tecido humano, né? Às vezes a gente não consegue encontrar o corpo todo, a gente encontra apenas fragmentos de tecidos humanos, né? Impressões digitais, ou seja, pode ter células epiteliais na impressão digital, tudo isso pode ser coletado pelo perito criminal, tá? Na vítima, que o médico legista, então, pode coletar na vítima? E reforçando, essa vítima pode estar viva, né? Por exemplo, sofreu uma violência sexual, a vítima sofreu um estupro. Ela vai até o IML e o médico legista examina essa vítima, podendo coletar, então, algum material biológico. Pode coletar um suave vaginal, um suave anal, vai depender do histórico de violência que a vítima relate, né? Então, essa vítima pode estar viva e ainda assim ter coletado amostras biológicas que podem estar no corpo da vítima. Ou pode ser um cadáver, pode ser uma vítima que foi a óbito, e aí, durante a necrópsia, o médico também vai fazer a coleta, né? Quais são as amostras que podem estar na vítima, né? Pode encontrar sangue na vítima e esse sangue ser do autor. Eventualmente a vítima e o autor podem ter entrado em luta corporal, o autor pode ter se ferido e pode ter deixado vestígios de sangue na própria vítima. Num caso de violência sexual, eu posso coletar amostras vaginais, anais, orais, né? Ou, dependendo do relato da vítima, de onde e como foi a agressão, é possível fazer a coleta, né? Seja ela de saliva, né? Seja ela de sêmen. Então, isso tudo também pode ser coletado na vítima, tá? Então, as amostras biológicas que nós vamos receber no laboratório de DNA para processar podem ter origem do local de crime ou podem ter origem na vítima. Agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né? Por exemplo, no local de crime eu posso procurar amostra biológica, inclusive no lixo, né? Então, o autor do crime ou suspeito, ele pode ter tomado, por exemplo, lá um café, né? E jogado o copo de café no lixo, né? O que vai ter nesse copo? Vai ter células epiteliais da mucosa oral do suspeito que podem ser utilizadas para um eventual confronto de DNA. Né? Eu posso pegar, inclusive, o papel higiênico, por exemplo. O autor pode ter assoado o nariz, né? Assoou o nariz e jogou o papel lá no lixo. Essa amostra ela é igualmente possível de você extrair um perfil genético dessa amostra biológica, né? Eu posso na vítima, e aí se tratando de vítima, né? Eu posso encontrar vestígios biológicos debaixo da unha da vítima até, né? Então veja, um corpo, né? Que durante ali a luta corporal a vítima pode ter arranhado o autor. Então pode ter vestígio biológico do autor até embaixo da unha da vítima, né? A vítima, como a gente já falou, pode ter sofrido uma violência sexual e ter a presença de sêmen, então, do autor na vítima, né? Eu posso ter manchas de sangue no local de crime, eu posso ter fios de cabelo no local de crime, ou seja, existe uma série de possibilidades, né, no qual nós podemos encontrar esses vestígios biológicos, né? No caso das manchas de sêmen, que podem estar na vítima ou podem estar nas vestes da vítima, né? Elas podem estar na roupa da vítima, na roupa íntima da vítima, né? Então, por exemplo, a vítima teve uma vítima de violência sexual, né? O que vai acontecer? Depois ela se veste, né? Então eu posso ter ali na roupa íntima da vítima ainda resquícios do sêmen do autor, né? Ou às vezes até mesmo na própria roupa dela. No caso aqui a gente tem um exemplo de uma blusa, né? Que tinha vestígio de sêmen, e esses vestígios de sêmen podem ser revelados para os peritos com a utilização de lanternas forenses, né? Então, os peritos lá do laboratório de DNA, eles trabalham muito com equipamentos de luzes forenses, justamente para tentar identificar esses vestígios biológicos. Então, aí na imagem vocês podem ver aí muito bem, né, como aparenta, então, né, quando eu utilizo uma luz forense em uma peça de roupa, a presença desses
vestígios biológicos, no caso o sêmen. Então eu tenho vários tipos de lanternas, tenho vários tipos de luzes forenses diferentes, né, que podem ser utilizadas aí para a gente conseguir revelar a presença desses vestígios biológicos. No caso de uma mancha de sangue, né, via de regra, a mancha de sangue ela é mais visível a olho nu do que a mancha de sêmen, né? Então eu consigo ver a mancha de sangue. Mas, eventualmente, né, pode haver o quê? A lavagem, a limpeza dessa mancha de sangue. Então, se o autor vai lá e lava a mancha de sangue, ou ele limpa a mancha de sangue no local de crime ou na veste, né? Eu passo a não conseguir enxergar mais essa mancha de sangue. E aí agora eu pergunto para vocês, como bons peritos que vocês são, se o autor do crime vai lá e lava a mancha de sangue, se limpa a mancha de sangue, como é que os peritos fazem para conseguir identificar que tinha sangue ali naquele local? Vamos ver se vocês sabem. Comentem aí para mim. Vamos ver. Eu tenho uma mancha de sangue, então, que foi lavada, que foi limpa, né? O que eu utilizo? Aí, ó, tem muita gente colocando já estão escrevendo. Vamos ver. Será que vocês estão acertando? Será que eu uso uma lanterna? Será que eu uso uma luz? Será que eu uso um reagente químico? Que reagente químico será que eu poderia utilizar para revelar a presença de sangue que foi limpo, que foi lavado, né? Acho que a maioria das pessoas aí que estão comentando acertou, né? O que nós utilizamos é um reagente químico chamado de luminol, né? Que revela aí a presença dessas manchas de sangue que podem ser limpas, né? Que podem ser lavadas, e aí esse reagente é chamado de luminol, tá? Luminol é um reagente químico que reage ali com o vestígio biológico sangue e consegue revelar a presença dessa mancha de sangue, beleza? E aí, uma informação importante, pessoal, é que o luminol, ele não impede a realização do exame de DNA, ou seja, se eu utilizar o reagente químico luminol, eu ainda assim tenho a possibilidade de realizar o exame de DNA sem problema nenhum, tá? Sem prejuízo nenhum, tá? Beleza? E agora, pessoal, agora a gente vai falar de um tema muito importante que eu tenho quase certeza que vai ser tema de quase todos os concursos que vão aparecer pela frente. Então, quem aí está interessado em prestar concurso para perito tem que se atentar a esse assunto, porque eu tenho certeza que esse assunto vai cair nos próximos concursos para perito, tá? Por que, Thiago? Por que esse tema aí que você está falando vai cair nos próximos concursos para perito? Porque é uma novidade, pessoal, é uma inovação da legislação, é algo novo. E o examinador gosta muito, ou seja, os concursos, as bancas de concurso, eles adoram uma novidade da legislação. Eles adoram coisa que é recente, né? Então, como esse é um assunto muito recente, podem ter certeza, podem anotar aí que isso vai ser tema do concurso, dos próximos concursos. Então, se você aí está interessado em prestar concurso, não sei quantos daqui estão interessados em prestar concurso, pretendem prestar concurso, né? Se atentem muito nesse tema que é chamado de cadeia de custódia. Tiago, o que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia, então, é uma série de procedimentos, é um conjunto de procedimentos, né, que visa documentar a história do vestígio. Ou seja, a cadeia de custódia
tem um objetivo de garantir a credibilidade do vestígio, tá? E isso foi disciplinado recentemente no nosso ordenamento jurídico. A nossa legislação não tratava de cadeia de custódia. E em 2019, vejam bem, pessoal, em dezembro de 2019, foi aprovada uma lei que ficou conhecida como Lei Anticrime. Vocês se lembram, né? Ou pacote anticrime, né? A Lei Anticrime ou pacote anticrime tentou modernizar a nossa legislação, visando aí tentar dar uma eficiência maior no combate à criminalidade. Então, tiveram várias legislações que foram atualizadas no sentido de tentar melhorar o nosso índice de resolução de crimes, né? E para a perícia, a principal alteração que impactou mais fortemente foi essa alteração chamada de cadeia de custódia, né? Então, uma lei que é chamada de Código de Processo Penal, que é a lei que disciplina como é o processo quando alguém comete um crime, né? Como é que funciona o processo de investigação de um crime, ele teve essa inovação legislativa, ou seja, foi adicionado à nossa legislação esse assunto que é chamado de cadeia de custódia, né? E aí vamos focar um pouquinho aqui, pessoal. O que é essa cadeia de custódia, então, que eu estou falando, né? Essa cadeia de custódia são regras, são protocolos, né, que permitem rastrear, dar rastreabilidade para o vestígio. Então, a partir do momento que o vestígio ele é identificado pelo perito, né, até o descarte desse vestígio, tudo precisa ser registrado, tudo precisa ser documentado para que eu não tenha como desacreditar aquela prova, eu não tenha como descredibilizar aquela prova. Ou seja, eu garanto a credibilidade daquele vestígio, porque eu sei que ele não foi alterado, ele não foi substituído, ele não foi trocado, ele não foi extraviado, porque eu tenho todo esse registro, tá? Então, isso que é a cadeia de custódia, entenderam? Né? Veja bem, por que a cadeia de custódia é tão importante, pessoal? Principalmente para os exames de DNA. A cadeia de custódia é importantíssima para os exames de DNA, porque, veja bem, o exame de DNA ele é tão confiável, mas tão confiável, que dificilmente nos tribunais alguém vai questionar o resultado do exame de DNA, né? Nós vamos ver, estudar hoje um pouquinho, né? Que o DNA, o exame de DNA ele é tão confiável que fica muito difícil eu contra-argumentar, eu discutir, eu desacreditar o resultado do exame, né? Como é que eu vou, né, fazer um exame tão confiável, com resultado estatístico, com cálculo estatístico, e alguém fala assim: ah, não, esse resultado não está certo. Muito dificilmente alguém vai questionar o resultado de um exame de DNA. Então, se fica tão difícil eu discutir o resultado do exame de DNA, o que a defesa, o que os advogados começaram a fazer? Discutir a forma como aquela amostra foi obtida. Ou seja, eles começaram a colocar em xeque se aquela amostra foi obtida de maneira adequada, se ela não teria sido implantada num local de crime, se ela não teria sido trocada. Então, os advogados começaram a questionar muito a forma como esse vestígio foi obtido. E justamente para evitar qualquer tipo de dúvida com relação a isso, é que veio disciplinado todas essas regras que ficaram conhecidas como cadeia de custódia, tá? A cadeia de custódia tem duas etapas, né? Ela tem uma etapa que é chamada de etapa externa ou fase externa da cadeia de custódia, e tem uma fase da cadeia de custódia que é chamada de fase interna da cadeia de custódia, tá? O que é a fase externa da cadeia de custódia? Ela compreende as etapas desde a preservação do local de crime até efetivamente a chegada do vestígio no órgão pericial.
tá? Onde ele vai ser processado, onde ele vai ser periciado, né? Então, o que vai acontecer? O perito lá no local de crime, ele precisa, antes até do perito chegar, tá, pessoal? O que vai acontecer? O primeiro agente público que chegar no local de crime, ele tem que reconhecer aquele local de crime, né? Reconhecer que naquele local de crime existem vestígios, né? Então, ou seja, existem elementos que eles podem ser objeto de investigação para serem periciados, né? Então, o policial que primeiro chega lá no local de crime, que é o objetivo dele? É reconhecer esses vestígios, tá? Isolar o local. Então é importante que haja o isolamento do local de crime, que é a segunda fase. Então veja, qual que é a primeira fase da cadeia de custódia? É o reconhecimento do vestígio, né? Isso é feito por quem? Geralmente pelo primeiro agente de segurança pública que chega lá no local, policial ou militar, geralmente, tá? Então ele reconhece esse vestígio, ele faz o isolamento da área, tá? E aí o que vai acontecer? O perito criminal, assim que ele chegar, ele faz a chamada fixação do vestígio. O que é a fixação? Vocês já viram, devem ter visto, obviamente, em seriado, né? Que o perito vai lá e coloca uma plaquinha, né? Com um número do lado do vestígio e faz um registro, né? Isso é o que a gente chama de fixar o vestígio, né? Eu coloco um número ali e faço um registro justamente para fazer a fixação daquele vestígio no local. Depois, o perito faz a coleta desse vestígio, acondiciona esse vestígio em uma embalagem adequada. Essa embalagem ela precisa ser lacrada, ou seja, o lacre ele é importante justamente para garantir que esse vestígio ele não foi e nem vai ser trocado, tá? E o que vai acontecer? Ele vai transportar, então, esse vestígio até o órgão pericial, até a unidade da perícia que ele está vinculado. Chegando lá na unidade pericial, né, alguém vai receber esse vestígio, ou seja, o perito lá de local de crime que coletou esse vestígio vai entregar esse vestígio lá para o setor de custódia, né? Existe um setor dentro da estrutura do órgão pericial que é chamado de central de custódia. É basicamente onde esses vestígios vão ficar armazenados. Então vai ter um servidor lá, vai ter um funcionário que vai ser responsável pelo recebimento desse vestígio. A partir desse momento, a partir do recebimento, o vestígio então passa à fase interna da cadeia de custódia, que é o quê? Que é efetivamente a etapa que compreende desde o ingresso do vestígio no órgão pericial, tá? Até efetivamente o seu descarte, né? Até a conclusão do laudo e o descarte do vestígio, né? Então, na fase interna da cadeia de custódia, nós temos a etapa de armazenamento, ou seja, onde esses vestígios eles vão ser armazenados. Depois, quando for a hora desse vestígio ele ser periciado, ou seja, quando chegar o momento do vestígio ele ser processado no laboratório, né, nós temos a fase que nós conhecemos como processamento, né? O que é o processamento? É a perícia propriamente dita, né? Então, quando a gente fala de uma perícia aí de um exame de DNA, né? O exame de DNA ele é essa fase aqui da etapa da cadeia de custódia. O processamento é quando o perito do laboratório de DNA vai lá na central de custódia, pega esse vestígio que foi coletado pelo perito de local de crime. Estão entendendo aí a dinâmica? Ó? O perito de local de crime coleta, coloca numa embalagem lacrada, transporta e encaminha para o órgão de perícia oficial. Chega no órgão de perícia oficial, alguém recebe esse vestígio e armazena ele. Ele vai ficar lá armazenado, tá? Em um determinado momento, o perito de laboratório, né, o perito do laboratório de DNA, vai até a central de custódia, retira esse vestígio que vai ser periciado, que vai ser processado, e aí vai levar ele para o laboratório para fazer
o exame de DNA propriamente dito. Então, é essa etapa aqui de processamento que é efetivamente o exame de DNA, tá? Depois, obviamente, esse material vai ser descartado. Lembrando só um detalhe, pessoal, o material descartado, mas a lei, ela exige que uma alíquota, que uma amostra fique preservada para uma eventual contraprova, ou seja, eu preciso guardar um pouco da amostra para quê? Para que, se caso eu precise repetir esse exame, eu possa fazer isso, tá? Então é obrigatório nos exames de laboratório, não só no exame de DNA, né? Por exemplo, um exame de químico, um exame de droga. É necessário, então, que eu guarde uma parte, uma amostra, né? É necessário que eu guarde uma parte da amostra para um eventual reexame, né? Para uma eventual contraprova. Então, no exame de DNA, igualmente, eu preciso guardar uma amostra para uma eventual contraprova, tá? Então, e agora? Agora a gente vai falar da etapa do processamento. A amostra chegou no laboratório e eu vou fazer o exame propriamente dito, tá? Antes da gente começar a falar de como é o exame, qual é a técnica utilizada, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a lista de presença, tá? Então, eu vou passar a lista de presença aqui agora. Depois, no final da aula, eu passo de novo, tá? Então, não se preocupem. Vou passar agora e vou passar a palavra-chave para vocês. A palavra-chave de hoje vai ser luminol, que nós falamos aí agora há pouco, né? Então, a palavra-chave de hoje vai ser luminol, tá? Então, peguem ali a lista de presença, né? Vou dar uns minutinhos aí para vocês copiarem, irem lá assinar a lista de presença, coloquem lá a palavra-chave, que é luminol, tá? Pessoal que está assistindo aí essa aula no reprise, né? Coloquem lá também, né? Vai ter o link ali para vocês acessarem a lista de presença e só coloquem lá a palavra-chave luminol, beleza? Vou dar um minutinho aí para vocês assinarem a lista e eu continuo aqui já falando da técnica que é utilizada hoje para os exames de DNA, ou seja, a técnica mais atual que nós utilizamos hoje para identificar pessoas pelo DNA, beleza? Pessoal, lembrem que perguntas eu não consigo responder agora, porque eu não consigo controlar ali no chat. Então, as perguntas guardem as perguntas aí, anotem elas para que eu possa responder elas lá no final da nossa aula, beleza? Bora lá, então? Lista passada, lista assinada aí, né? No final da aula eu repito a lista aí para ninguém, se alguém perdeu, foi no banheiro na hora da lista, eu passo a lista novamente, beleza? Então vamos falar um pouquinho de como é a técnica hoje para identificação humana. Antes da gente falar como é a técnica hoje, a gente tem que entender que os exames hoje de DNA, os exames que nós utilizamos, né, eles permitem tanto identificar alguém pelo DNA, como é que é uma identificação humana pelo DNA, que está aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó, nessa possibilidade. Identificar alguém pelo DNA é dizer, ó, essa amostra aqui é dessa pessoa, tá? Então, a comparação, ela tipo cara crachá, sabe? Ó, essa amostra é dessa pessoa. É tipo cara crachá, né? Sempre brinco, é cara crachá. Eu tenho que olhar a amostra, eu tenho que olhar o suspeito e aí vejo se uma coisa bate com a outra. Isso é identificar alguém através do DNA, tá? Mas a genética forense também permite o quê? O estabelecimento de vínculos genéticos, né? Ou seja, se uma pessoa tem um vínculo genético com a outra, né? Então não é uma comparação direta mais.
é saber, por exemplo, se uma pessoa é filho da outra, se uma pessoa é irmão da outra, se uma pessoa é neto da outra, né? Então, esse tipo de vínculo também pode ser feito, né? Esse tipo de comparação pode ser feito com a utilização da genética forense. A genética forense, então, ela pode ser utilizada para a identificação humana ou para o estabelecimento de vínculos genéticos. São as duas possibilidades, tá? E eles têm aplicação tanto para a área civil, né, como, por exemplo, os testes de paternidade. Teste de paternidade, ele é exatamente o mesmo exame que nós vamos comentar hoje, né? Então eu posso usar essa técnica que nós vamos aprender, que nós vamos falar hoje, tanto para um teste de paternidade, que não é algo relacionado a crime, né? Ou seja, não tem relação com a questão criminal, ou ele pode estar relacionado à investigação de crime. Quando eu utilizo a genética forense para a investigação de crime, então eu posso utilizar isso para identificar uma pessoa, por exemplo, para identificar um cadáver, para identificar um resto mortal, né, para identificar uma ossada, para identificar uma pessoa desaparecida, por exemplo. Inclusive hoje, pessoal, 30/8, né, o dia dessa nossa aula ao vivo, eu sei que pode ter gente que vai estar assistindo depois, mas hoje, para quem está assistindo ao vivo, fique sabendo que 30 de agosto é considerado o Dia Internacional da Pessoa Desaparecida. E nós temos uma campanha, inclusive, que utilizamos o banco de DNA, que nós vamos falar na quinta-feira, de como é que ele funciona, como é que é a estrutura do banco de DNA, nós temos um programa que utiliza o banco de DNA para localizar pessoas desaparecidas. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, né, pode entrar lá no meu perfil no Instagram, e semana passada a gente fez uma live, né, eu fiz uma live com um colega que é perito em Santa Catarina, o Clineu, e nós tratamos desse assunto. Nós tratamos da utilização do banco de perfis genéticos para a identificação de pessoas desaparecidas, né? Então, se alguém perdeu, pode entrar lá no Instagram e assistir essa live, porque foi muito bacana. Tem muito conteúdo também nessa live, que vocês podem assistir lá depois, porque ela ficou salva lá no Instagram, beleza? Então, nós podemos utilizar, então, o exame de DNA para identificar pessoas, para identificar autores de crimes sexuais, para identificar autores de crimes contra a vida, como, por exemplo, né, os homicídios, né? Nós podemos identificar pessoas que cometem crimes contra o patrimônio, como, por exemplo, roubos, furtos, assaltos, né? Assaltos a banco, explosão de caixa eletrônico. Tudo isso nós podemos utilizar os exames de DNA para identificar o autor ou os autores desses crimes, e nós podemos utilizar o exame de DNA também para situações aí de desastres em massa, né? Exemplos, queda de avião, desastres naturais, né? Como, por exemplo, acontecer, ou desastres provocados, como no caso do acidente da barragem lá em Brumadinho, lembra? Da Samarco, né? Da Vale, né? Em Minas Gerais, né? Inclusive, nós estamos até hoje ainda, né? Depois de muitos anos do acontecimento dessa tragédia, utilizando o exame de DNA para identificar ainda pessoas ou restos mortais de pessoas que não foram encontradas ainda. Ainda, se eu não me engano, existem 5 pessoas que não foram, 5 corpos que não foram localizados, né? E se eles forem localizados, muito provavelmente eles serão identificados ou através da utilização da odontologia forense ou através da utilização do exame de DNA. Seriam as duas possibilidades, haja vista o tempo aí que já se passou entre o evento, entre a tragédia e o dia atual. Tá? E aí, pessoal, nós vamos começar a entender um pouquinho como é feito, então, o processo de identificação humana hoje, né? Nós buscamos no DNA a identificação de um marcador molecular que é chamado de STR. Lembra? STR, inclusive, foi a palavra-chave da lista de presença de ontem, né? E eu deixei para vocês
como tarefa. Eu deixei para vocês como tarefa. Identificar qual era o conceito de STR. O que era o STR? Por quê? Porque ontem nós falamos muito dos VNTRs. O VNTR era um marcador molecular que foi estudado lá pelo Jeffrey e que foi o Alec Jeffrey, né, que foi o primeiro a conseguir utilizar uma ferramenta de identificação humana através do DNA. Mas o Jeffrey estudava o marcador VNTR e o Jeffrey usava uma técnica que ficou conhecida como RFLP. Lembra que a gente comentou ontem, né? A técnica de RFLP utilizava o quê? Utilizava enzima de restrição, né? Ou seja, eu fazia a utilização de enzima de restrição que ia lá e digeria o DNA, né? E aí eu passava esse DNA digerido pela enzima de restrição em um gel de eletroforese e através do padrão de bandas que o gel apresentava justamente por conta dessa degradação feita pela enzima de restrição, eu acabava tendo um perfil ali de fragmentação do DNA que ficou conhecido como o DNA fingerprint, né? Ou seja, a impressão digital do DNA, tá? Mas o que acontecia, só para que vocês entendam uma coisa. O fragmento que o Jeffrey estudava, a região do DNA que o Jeffrey estudava era muito grande. Por quê? Porque os VNTRs, eles tinham o tamanho de 10 até 100 pares de base que ficavam se repetindo, né? Então imagina um fragmento de 50 pares de base, né? 50 nucleotídeos que se repetia 10 vezes. Então, 50 se repetindo 10 vezes, eu teria um fragmento de 500 pares de base, um fragmento muito grande, né? Um pedaço do DNA muito grande, né? Somado a isso, pessoal, a técnica de RFLP dependia de uma grande quantidade de DNA. Então, se eu estudava uma região muito grande e se eu precisava de muito DNA, eu precisava que o DNA, a minha amostra de local de crime, tivesse duas características. Ela não estivesse degradada e ela tivesse em bastante quantidade. Ou seja, muito DNA e DNA não degradado são coisas muito difíceis de você encontrar em local de crime, né? Porque geralmente no local de crime você vai encontrar uma amostra muito degradada e você vai encontrar a amostra em pouca quantidade. Então, por isso, a técnica que o Jeffrey desenvolveu, ela não tinha muita aplicação, né? Ela se aplicava a muitos poucos casos, né? Eu precisava de uma técnica que conseguisse identificar regiões menores do DNA, porque isso facilitava a utilização da técnica com DNA degradado, ou seja, quanto menor for a região do DNA que eu precise buscar, mais degradado o DNA pode estar, né? E eu precisaria de uma técnica que pudesse amplificar o DNA em muitas cópias para que efetivamente eu conseguisse uma quantidade maior de DNA para eu poder trabalhar, né? Por isso, então, a técnica atual que nós utilizamos para a identificação humana abandonou aquele marcador molecular que era chamado de VNTR e passou a estudar os STRs. Então, o que são os STRs? São essas pequenas sequências do DNA, né, que tem de 2 até 8 pares de base, que se repetem inúmeras vezes. Então, tal qual o VNTR, varia muito o número de repetições de uma pessoa para outra. Os STRs é como se fosse um VNTR menorzinho, né? Tanto é que o nome STR vem de Short Tandem Repeat, ou seja, são sequências curtas, né? A palavra em inglês short significa curto, ou seja, uma sequência pequena que se repete várias vezes, né? Então, essas regiões possuem um grande poder de diferenciação de indivíduo para indivíduo, né? E isso permite uma análise mais rápida, uma análise mais precisa
para a identificação humana, né? Somado a isso, né, esses STRs, eles permitem, então, né, que nós façamos a análise de mais de um marcador ao mesmo tempo, né? Ou seja, nós podemos analisar vários marcadores ao mesmo tempo através de uma técnica que é chamada de multiplex. Ou seja, o que é a multiplexação? O que é a multiplex, né? É poder analisar mais de um marcador ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Vamos ver agora então um pouquinho como que é o comportamento desse STR. Olha aqui o slide, pessoal. Percebam aqui que eu vou explicar para vocês como funciona um STR. Ó. Aqui eu tenho um STR. Um STR é o quê? São poucos nucleotídeos. Ó. Aqui eu tenho 4 nucleotídeos. TC, TG, ou seja, são 4 nucleotídeos que se repetem várias vezes. Ó. Então, esses 4 nucleotídeos que vocês estão vendo aqui, ó, eles se repetem várias vezes. Ó, eles vão se repetindo, vão se repetindo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 7 repetições, né? Lembrando sempre que o ser humano, né, ele é diploide. Então, ou seja, eu tenho 2 cromossomos homólogos. Então, eu tenho um número de repetições em um cromossomo e eu posso ter um número de repetições diferentes em outro cromossomo, né? Então, quando eu tenho um número de repetições desse STR em um cromossomo e um número diferente de repetições em outro cromossomo, há essa situação, vocês devem se lembrar, quem estudou genética, ou mesmo tenha estudado genética lá no ensino médio, quando há uma diferença entre o alelo que eu apresento em um cromossomo do alelo que eu apresento em outro cromossomo, isso é chamado de heterozigose. O que é um indivíduo que é heterozigoto? Ele tem nos cromossomos homólogos uma diferença entre os alelos. Naquela mesma região, para aquele mesmo gene, né? Eu tenho formas diferentes. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês aí é exatamente isso. Eu tenho um determinado STR, né? E esse STR, então, ele se comporta de maneira diferente nos 2 cromossomos homólogos, né? Em um cromossomo, ele tem 7 repetições e no outro cromossomo, ele tem 10 repetições. A essa situação, nós chamamos, então, de heterozigose. Isso é, então, um STR, pessoal. Ó, esse STR se repete 7 vezes em um cromossomo e se repete 10 vezes no outro cromossomo, tá? E como é que eu utilizo isso para identificar alguém ou identificar ou comparar uma amostra com o local de crime? Porque prestem atenção, pessoal, o exame de DNA, ele é sempre comparativo. Ele sempre tem que ser comparativo. Eu sempre tenho que comparar uma coisa com a outra. Então, olha só. Agora eu vou ter que apagar aqui minha canetinha, né? Que vai acontecer? Ó? Eu vou comparar a amostra do local de crime com a amostra do meu suspeito. Essa amostra de local de crime aqui, lembram-se, a gente chamava o quê? De amostra questionada. É a amostra que eu não sei a origem. Ó, isso aqui era para ser um ponto de interrogação, tá? Mas escrever com o mouse aqui é bem difícil. Então, a amostra de local de crime é uma amostra que eu não sei a origem, né? Ou seja, eu não sei de quem é, tá? E aí, a única coisa que eu vou fazer é estudar e tentar identificar quais os STRs que essa amostra apresenta. Qual é o perfil de STR que essa amostra apresenta, né? Então, eu vou olhar lá na minha amostra de local de crime e eu vejo que esse STR aqui, ó, qual que é esse STR? O AATG. Então, é um tetranucleotídeo. Ó. O AATG, ele se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes em um cromossomo. Então, em um cromossomo, ele se repetiu 7 vezes. E no outro cromossomo, no cromossomo homólogo, ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu verifico que
o indivíduo que deixou a minha amostra lá no local de crime, ele apresentava 7 repetições desse STR em um cromossomo e 5 repetições do STR no outro cromossomo, tá? Eu sei, então, que quem deixou essa amostra lá no local de crime é um indivíduo que a gente chama de 7,5 ou 5,7 que seja, né? O nome do alelo é o número de repetições que ele tem. Então eu vou dizer, ó, ele poderia ter 7, 8, 9, 10, 11, 12, vários números de repetição. Mas a pessoa que deixou a amostra no local de crime tem 5 repetições em um cromossomo e 7 repetições no outro cromossomo. Quando eu tenho um suspeito, o que vai acontecer? Eu vou pegar a minha amostra, que é uma amostra referência, é uma amostra que eu sei de quem é. Essa amostra, por isso que eu pus um ponto de exclamação. Eu afirmo, eu sei de quem é essa amostra, né? Por quê? Porque eu fui lá e coletei do suspeito. Então é uma amostra que a gente chama de amostra referência, é uma amostra que eu sei de quem é. E eu vou lá e faço a mesma coisa. Eu vou identificar quantas repetições esse STR ATG, veja que é o mesmo STR. Eu vou verificar do meu suspeito quantas repetições o meu suspeito tem, né? Então veja lá que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, em um cromossomo ele tem 6 repetições e no outro cromossomo, né? No outro cromossomo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições também, né? Então, ele é um indivíduo que a gente chama de homozigoto 6,6. Ou seja, ele tem 6 repetições em um cromossomo e 6 repetições no outro cromossomo. Aí eu pergunto para vocês, foi esse suspeito que deixou a amostra lá no local de crime? Sim ou não? Né? A amostra lá do local de crime é desse suspeito? Respondam aí para mim, sim ou não? Né? Agora que vocês já sabem o que é um STR, como é que eu analiso um STR, a pergunta é: esse suspeito que me foi apresentado foi quem deixou a amostra no local de crime? Exatamente, pessoal. Todo mundo aí está afirmando. Não, não é esse suspeito. Por quê? Porque ele não tem o mesmo padrão de repetição da pessoa que deixou a amostra lá no local de crime. Entenderam? Né? Então é assim que a gente faz a análise desses STRs, né? E agora, Thiago, tem mais um problema que a gente precisa resolver. Tiago, você falou que eu preciso ter uma grande quantidade de amostra para fazer essa análise. E qual é a técnica, pessoal, que eu posso utilizar para aumentar a quantidade de DNA que eu preciso? Então, eu tenho uma sequência de DNA que é alvo, né, uma sequência que eu quero amplificar, que eu quero criar milhões de cópias, né? Qual é a técnica que eu utilizo, então, para gerar milhões e milhões de cópias de uma região do DNA, né? A Lídia respondeu aí, né? É a técnica de PCR, ou a técnica da reação da cadeia da polimerase, né? A PCR, ou seja, a PCR ela é utilizada em situações que eu preciso, com uma pequena quantidade de DNA, gerar uma quantidade grande de DNA. Eu amplifico uma sequência do DNA, uma região do DNA, fazendo o quê? Fazendo vários ciclos de mudança de temperatura com a presença de alguns reagentes específicos, né? Então, o que eu preciso ter para realizar uma PCR? Eu preciso do meu DNA, que vai ser amplificado, eu preciso dos primers. O que são primers? São os iniciadores, né? É uma sequência pequena de DNA que vai identificar a região do DNA que eu preciso amplificar. Eu preciso dos nucleotídeos e eu preciso da DNA polimerase. E através da realização de mudanças de temperatura, né? Então, eu utilizo um equipamento que é chamado de termociclador. O próprio nome diz, né? Termo, temperatura,
E ciclador, ele faz ciclos de mudança de temperatura. Então, esse termociclador vai fazendo mudanças na temperatura, né? No qual o DNA ele desnatura, ele abre, né? Então eu aumento a temperatura e o DNA ele abre a dupla fita. Depois eu diminuo a temperatura para que haja a ligação dos primers, né, dos iniciadores, que são essas pequenas sequências aqui de DNA que se ligam para que a DNA polimerase possa sintetizar uma nova fita, né? E depois eu aumento um pouquinho a temperatura também para que haja a ação da enzima DNA polimerase, né, que vai sintetizar uma nova fita do DNA. Então, toda vez que eu faço um ciclo desse, eu altero a temperatura nessas 3 temperaturas, o que acontece? Eu dobro a quantidade de DNA. Né? Então, toda vez que eu altero, eu dobro. Se eu, com uma molécula, fizer o ciclo 30 vezes, cada molécula gera 1 milhão de moléculas. Né? Se eu fizer 30 ciclos, né, eu faço o quê? De cada molécula, eu gero 1 milhão de moléculas. É claro que em uma amostra não vai ter uma molécula de DNA, vão ter várias. Por isso que eu falo que a gente consegue multiplicar em milhões e milhões de vezes por um processo de duplicação do DNA utilizando a técnica de reação em cadeia da polimerase, a PCR, tá? Depois que eu utilizo a técnica de PCR, né? Eu vou fazer o quê? Gerar milhões e milhões de cópias do meu DNA, né? Do meu DNA que eu quero amplificar, do meu DNA alvo, né? E aí eu vou fazer a análise desse DNA em um sequenciador, né? Eu utilizo então um sequenciador para que eu possa efetivamente identificar aquele número de repetições do STR, né? Então eu amplifico o DNA milhões de vezes e passo isso em um sequenciador para que efetivamente eu consiga identificar a quantidade de repetições que aquele STR tem. Então eu faço isso para minha amostra de local de crime e depois faço isso para minha amostra do meu suspeito, tá? E aí o que eu chego no final é em um gráfico desse, que é chamado de um eletroferograma, que basicamente vai me dar depois números. Que são esses números? O número de repetições que cada STR tem. Lembrando, pessoal, que a análise dos STRs, eu mostrei para vocês, quando eu analiso um único STR, um único marcador. O que acontece é que nós conseguimos analisar vários STRs ao mesmo tempo, vários marcadores ao mesmo tempo, pessoal, simultaneamente. Eu não faço análise de um em um, eu faço análise de 15, 20 marcadores ao mesmo tempo. Por isso eu consigo uma prova bastante robusta, né? Imagina, quando eu estou falando que uma amostra é coincidente entre o suspeito e a amostra do local de crime, eu não estou falando que um marcador, um STR é igual. Não, eu estou falando que 20 STR são iguais, né? Então, é uma prova que tem um peso estatístico muito grande, né? Nós fazemos um cálculo estatístico depois, inclusive, para validar esse exame. Isso nós vamos falar mais para frente, quando a gente puder aprofundar aí no nosso workshop, tá? Claro que, pessoal, no nosso workshop, a gente também não vai conseguir aprofundar tudo, né? A gente não vai conseguir aqui sair especialista em genética forense, tá? Eu estou tentando dar uma base para vocês, mas, obviamente, eu sei que muitos vão querer se aprofundar, eu sei que muitos têm interesse, estão gostando, né? Eu quero saber, inclusive, aí de vocês. Vocês estão gostando do nosso workshop? Estão conseguindo compreender? Tá complicado demais agora? Ficou muito complexo? Ou tá dando para pegar? Tá dando para acompanhar? Me deem um feedback aí para eu ter, inclusive, um termômetro aí para passar para vocês. Eu sei que muitos vão querer estudar para concurso, né? Vocês me perguntaram muito já, né? Ontem eu depois fui ver
a gravação, né? Porque na gravação fica ali os comentários. Eu falei para vocês que eu não consegui acompanhar muitos comentários ali ao vivo, mas depois eu vi que muita gente perguntou dicas para concurso, né? Como faz para se preparar. Esses são assuntos que caem muito em concurso, né? Genética forense cai muito em concurso para perito, né? Então, pessoal aí que quer aprofundar, que quer continuar os seus estudos, né? Por conta de tantos questionamentos que eu tive, né? Amanhã eu vou trazer uma novidadezinha aí para vocês. Então, quem tiver amanhã também, né? Os guerreiros que continuarem aí até amanhã, veja que ontem a gente chegou quase passou de 500, né? Não sei se a gente chegou 500 ao vivo ali, né? Hoje a gente já está em 300, ou seja, uma parte já desistiu, já não tá mais aqui ao vivo. Claro que eles vão poder assistir gravado, né? Mas vocês que são guerreiros aí, que estão ao vivo aqui, né? Não deixem de assistir amanhã ao vivo, porque amanhã eu vou ter uma novidadezinha para vocês, né? Principalmente para aqueles que querem se aprofundar no assunto genética forense e para aqueles que querem prestar concurso. Se sua ideia é prestar concurso e quer se aprofundar em genética forense, amanhã a gente vai ter novidade, né? Não desistam aí, porque amanhã vocês vão se surpreender com uma novidade que eu vou trazer para vocês, beleza? Vamos partir para as perguntas hoje agora, né? Para tirar algumas dúvidas, né? Vou responder algumas perguntinhas aí, né? Mandem aí umas perguntas para mim, né? E eu vou mandar de novo a lista de presença, ó. Lista de presença passando de novo, se alguém não assinou ainda, né? A palavra-chave é luminol. Tá? A palavra-chave é luminol. E eu passei de novo aí a lista de presença, beleza? Tá? Vamos para uma perguntinha aqui, ó. Vou colocar na tela uma pergunta da Alana, né? Como guardar o sangue coletado e quanto tempo ele fica coletado, tá? Então, a primeira pergunta: como guardar o sangue coletado? Alana, esse sangue ele é guardado geralmente em um cartão, né, específico para guardar a amostra biológica, né? É chamado de cartão FTA, tá? Ele tem ali alguns antifúngicos, antibióticos, justamente para o DNA não ser degradado. E por quanto tempo ele pode ficar guardado? Ele pode ficar guardado por décadas, por séculos, inclusive, né? Porque quando eu preservo a minha amostra nesse cartão FTA, eu garanto aí que o DNA vai ficar estável por muitos e muitos e muitos anos, tá? Nós não temos o costume de descartar a amostra fora, porque, como eu disse para você, a amostra fica num cartãozinho, num cartão bem pequeno, né? Então eu coloco ele dentro do envelope. Então, eu posso. O espaço não é problema para armazenar essas amostras, beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui. Tá? Qual é o tipo de gel para PCR multiplex utilizado aí para leitura do DNA? A gente usa um gel com um polímero específico do sequenciador, do equipamento, tá, Amanda? Então, o equipamento tem um polímero lá que faz a eletroforese dentro do próprio equipamento, tá? Então, é no sequenciador que a eletroforese é feita, beleza? Mais uma pergunta da Crislaine, né? Se a roupa for lavada por várias vezes, o luminol continua sendo o melhor reagente químico para visualização? Sim, Crislaine, o luminol é o mais sensível que a gente tem. Claro que se a roupa for lavada muitas vezes, ele tem um limite de sensibilidade. Como qualquer teste, ele tem um limite de detecção. Mas o mais sensível que nós temos até hoje é o luminol. Ele é muito sensível, beleza? A pergunta da Ana, né? O primer é sempre uma sequência alvo complementar ao DNA? Sim, Ana. Nós temos os primers, eles são desenhados por fabricantes de kits, né? Então, já existem kits comerciais que identificam a região onde os STRs estão,
né? Então, o primer ele se completa com aquela região do DNA onde está o STR. Então, o fabricante já desenha o primer justamente para ele identificar aquela sequência e amplificar aquela sequência. E aí também, de certa forma, já respondi a pergunta da Amanda, né? Como que eu sei qual é o primer correto? Quem sabe é o fabricante, né, do kit, que já desenvolve o primer especificamente para aquela região que vai amplificar aquela região do STR. Beleza? Mais uma, ó. Professor, você explicou comparando uma amostra do possível suspeito. Mas se não tiver suspeito, né? Se não tiver suspeito, nós precisamos utilizar o banco de perfis genéticos, que é o assunto da aula da quinta-feira. Então, não vou adiantar, quero que vocês fiquem comigo aqui até na quinta-feira, porque na quinta-feira nós vamos falar do banco de perfis genéticos, tá? A Janaína comentou aqui, ó, a partir de qual ano da faculdade eu posso fazer concurso? Eu aconselho, pessoal, a começar a prestar os concursos do meio do curso para frente, mas para o final do curso, né? Por quê? Porque um concurso, por exemplo, para perito, ele exige que você esteja formado quando você for tomar posse, né? Então, você pode até prestar o concurso antes. O concurso geralmente ele vai levar pelo menos um ano aí, porque ele tem várias etapas, né? Então é interessante que você esteja aí ou no penúltimo ano ou no último ano para começar a prestar concurso, beleza? E algumas perguntas acho que estão repetindo. Não sei se eu respondi todas, tá? Mas tentei responder algumas aqui, pessoal. A gente está chegando aí no final. E ó, quero fazer um convite para vocês então. Amanhã nós vamos ter uma aula muito bacana, mas muito bacana. Além da novidade que eu falei para vocês que a gente vai ter, tá? E aí eu não vou contar ainda, porque é só para quem tiver amanhã. Amanhã a gente vai ter uma das aulas mais bacanas, que é discussão de caso real, ou seja, a gente vai falar da genética forense na prática, aplicação em casos reais, que eu sei que vocês adoram. Vamos discutir vários casos reais aqui, vamos discutir casos de repercussão no qual o DNA ele foi fundamental para resolver a situação, tá? Então, não percam, né? Obrigatório aí a participação de vocês amanhã, tá? Pessoal, eu vi ali mais ou menos alguém perguntando das minhas redes sociais, se eu tenho Instagram, pessoal que não me segue ainda, segue lá, @peritomassuda no Instagram. Eu vi que vocês comentaram também aí, curtir a nossa live aqui, se inscrevam aí no canal também, pessoal, quem não está inscrito no canal, porque depois que passar o workshop, a gente vai continuar divulgando vídeos de informação aqui no canal, então se vocês estiverem inscritos no canal, vocês vão receber essas informações, beleza? Espero que vocês tenham gostado de novo, né? Espero que vocês estejam gostando do workshop. Compartilhem com os colegas, estimulem aí o pessoal a participar, a assistir a live gravada também, né? Aqueles que não puderem assistir hoje, né? Depois compartilhem aí a nossa aula gravada com eles, se vocês estiverem gostando, obviamente, né? E aí a gente se vê de novo amanhã, beleza? Boa noite, pessoal. Espero revê-los aí amanhã. Lembrando que amanhã tem novidade, amanhã tem discussão de muito caso real para a gente conversar e debater, e eu acho que vocês vão gostar muito. Valeu, pessoal, até amanhã, a gente se vê.